Se você gosta de histórias emocionantes de guerra, com reviravoltas reais e segredos militares, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem ama o exército. Essa história vai te prender do início ao fim. Um desaparecimento misterioso e um retorno que ninguém esperava. Era o ano de 1973, auge da Guerra do Vietnã, quando o jovem cabo Marco Aurélio sumiu em meio a uma patrulha em território hostil. Voluntário brasileiro que atuava junto às tropas aliadas, Marco era conhecido por sua disciplina e silêncio. Ele havia sido treinado em missões de selva e comunicação tática, tornando-se um dos mais respeitados do pelotão. Naquela noite, sua equipe se deslocava pela zona rural de Quang Tri quando tudo mudou. Um ataque surpresa atingiu a tropa e, após a poeira abaixar, Marco havia desaparecido. Todos pensaram que ele tinha morrido, mas nenhum corpo foi encontrado. Durante meses, buscas foram feitas por helicópteros e patrulhas terrestres, mas não havia sinal do soldado. A dor e o mistério marcaram o batalhão, que perdeu não apenas um homem, mas uma parte da própria honra. No Brasil, sua mãe recebeu uma carta formal informando que Marco era dado como desaparecido em combate. Ela nunca acreditou que ele estivesse morto. Sentia em seu coração de mãe que ele ainda vivia. Enquanto os anos passavam, a guerra do Vietnã terminava, mas o nome de Marco continuava entre os esquecidos. Alguns soldados relataram ter ouvido vozes na selva que pareciam com a dele, mas nunca houve provas. O mistério se transformou em lenda entre os veteranos. Muitos juravam que Marco havia sido capturado por forças inimigas. Outros achavam que ele havia fugido, mudado de lado, ou pior, enlouquecido na selva. 40 anos depois, em 2013, algo surpreendente aconteceu. No consulado brasileiro em Hanoi, um homem idoso apareceu com documentos antigos e uma carta de identidade militar. Dizia ser Marco Aurélio, o mesmo cabo desaparecido durante a guerra. Os diplomatas ficaram chocados. Ele tinha cicatrizes, sotaque enfraquecido, mas os olhos ainda carregavam a mesma firmeza. Rapidamente, a notícia correu entre veteranos, repórteres e agências de inteligência. O Ministério da Defesa brasileiro foi acionado para investigar se era mesmo o soldado perdido. Uma equipe foi enviada para confirmar sua identidade através de exames biométricos e DNA. O resultado foi estarrecedor. Era ele, mas a volta de Marco não foi motivo apenas de comemoração. Ela trouxe medo e incerteza. Durante entrevistas com militares brasileiros, ele hesitava, desviava o olhar e parecia esconder algo. Disse que passou anos como prisioneiro em uma vila isolada no Laos, onde foi forçado a sobreviver escondido. Contava sobre cavernas, rituais estranhos e documentos secretos enterrados em caixas metálicas. Falava de armas químicas, experimentos com soldados vivos e desertores americanos escondidos. Nada disso constava nos registros oficiais da guerra, o que gerou desconfiança. Mesmo assim, o exército resolveu manter tudo sob sigilo enquanto investigava mais a fundo. Marco foi levado a uma base militar secreta no Brasil para interrogatórios. Na base, os oficiais notaram que Marco tinha habilidades fora do comum para alguém de sua idade. Mesmo com 62 anos, ele tinha reflexos rápidos, comportamento disciplinado e excelente memória estratégica. Desenhava mapas da selva com detalhes minuciosos, descrevendo trilhas que nem os satélites conheciam. Suas informações batiam com arquivos antigos das forças aliadas, incluindo rotas usadas pela CIA. Isso aumentou o interesse dos militares e acendeu um alerta entre os serviços de inteligência. O exército passou a tratá-lo não apenas como sobrevivente, mas como possível portador de informações sensíveis. Drones foram enviados às coordenadas que ele indicou no Laos e no Vietnã.
O que encontraram lá foi apenas o começo de algo muito maior. Entre ruínas cobertas por vegetação, foram localizadas estruturas abandonadas e sinais de atividades recentes. Havia marcas de acampamentos, restos de equipamentos médicos e vestígios de munições não identificadas. Marco insistia que parte dessas bases era usada por uma rede secreta ainda ativa. Afirmava que uma organização formada por ex-soldados, desertores, estava em operação desde o fim da guerra. Segundo ele, esses homens viviam escondidos em regiões isoladas, guardando segredos que poderiam derrubar governos. O Exército Brasileiro compartilhou a investigação com autoridades internacionais, incluindo os Estados Unidos. A resposta dos norte-americanos foi fria. Pediram silêncio e não comentaram oficialmente. Isso levantou ainda mais suspeitas de que havia algo sendo encoberto. Enquanto isso, Marco começou a ter pesadelos frequentes, gritando nomes e coordenadas durante a noite. Os psiquiatras militares diagnosticaram estresse pós-traumático grave, mas algo parecia diferente. Em vez de delírios, ele repetia números exatos, padrões e frases em códigos militares. Os oficiais começaram a registrar cada sonho e cruzar com dados da guerra. Surpreendentemente, muitos batiam com registros secretos de missões classificadas. Parecia que sua mente, de alguma forma, havia armazenado dados que nem ele sabia conscientemente. O exército, então, começou a tratar Marco como uma possível caixa preta humana da guerra. Ele se tornava mais valioso e também mais perigoso. Jornais começaram a especular sobre seu retorno e a imprensa apelidou-o de o Soldado Fantasma. População e familiares de outros desaparecidos pediram explicações ao governo. O clima político ficou tenso e os militares mantiveram Marco longe da mídia. Internamente, o comando das Forças Armadas criava um dossiê completo sobre o caso. O objetivo era decidir tratá-lo como herói nacional ou como ameaça à segurança. Enquanto isso, Marco era constantemente monitorado e sua rotina era vigiada por câmeras e agentes. Ele aceitava tudo sem resistência, como se soubesse que seu tempo ainda não havia acabado. Mas uma noite, ele disse algo que congelou todos na sala. Eles vão me encontrar e vocês também correm perigo. A frase causou um alerta vermelho nas instalações. Psicólogos foram convocados para avaliar seu estado mental com urgência, mas Marco parecia absolutamente lúcido e calmo. Disse que tinha revelado apenas parte do que sabia, pois o resto ainda não era seguro para ninguém. Pediu para falar com um general específico, reformado há mais de 20 anos. Esse general, chamado Oliveira, havia participado de missões secretas durante a Guerra Fria. Quando contatado, Oliveira ficou em choque ao ouvir o nome de Marco. Se ele voltou, então a verdade está prestes a explodir, disse o general, visivelmente abalado. O encontro entre Marco e o general aconteceu em uma sala protegida, sem câmeras. O que foi dito ali jamais foi oficialmente documentado. Mas depois da reunião, Oliveira pediu escolta armada. Horas depois, o general foi hospitalizado após um mal súbito. Boatos diziam que Marco teria revelado um plano oculto de manipulação biológica durante a guerra. Uma arma nunca ativada, escondida em cofres subterrâneos no Laos, com poder de contaminação global. O exército reforçou a vigilância e Marco entrou em isolamento absoluto. Mas antes de ser trancado, ele deixou um bilhete para um soldado jovem que lhe servia café. Se eu sumir de novo, procure no lugar onde o silêncio grita mais alto. O jovem soldado que recebeu o bilhete chamava-se Rafael Torres, cabo recém-formado no quartel de Brasília. Rafael era filho de veterano de guerra e sonhava seguir carreira de inteligência dentro do exército. Ele ficou intrigado com a frase, escrita no bilhete, o lugar onde o silêncio grita mais alto.
Buscando pistas, Rafael releu os relatórios sobre Marco, especialmente os trechos onde ele mencionava cavernas. Consultou mapas topográficos e notou uma área no Laos apelidada pelos locais como Boca dos Fantasmas. Era uma rede de cavernas que absorviam qualquer som, usadas antigamente como esconderijo de guerrilheiros. Convencido de que o local poderia guardar algo importante, Rafael levou sua teoria aos superiores. Mas foi ignorado, acusado de se deixar levar por delírios de um velho traumatizado. Sem autorização, Rafael decidiu agir por conta própria, arriscando sua carreira militar. Fez contato com uma ONG que operava no Sudeste Asiático, fingindo ser voluntário em missão humanitária. Com a desculpa de entregar suprimentos, embarcou para o Laos com o bilhete escondido sob a sola da bota. Chegando lá, alugou uma moto e seguiu pelas trilhas descritas nos relatos de Marco. Após 2 dias na selva, alcançou a entrada da Boca dos Fantasmas. O lugar era assustador. Uma fenda enorme entre as pedras, cercada por um silêncio quase sobrenatural. Com uma lanterna e uma câmera, ele entrou sem imaginar o que encontraria. Horas depois, seus sinais de comunicação sumiram completamente do radar da ONG. De volta ao Brasil, a notícia do desaparecimento de Rafael correu entre os círculos militares. Como era um soldado em missão não oficial, o exército não podia interferir diretamente. Mas Marco, ao saber do sumiço, sorriu de forma estranha. Ele encontrou, murmurou. Interrogadores pressionaram para que ele explicasse, mas Marco manteve o silêncio. Dias depois, uma mochila foi encontrada na entrada da caverna com uma gravação ainda intacta. Na filmagem, Rafael mostrava corredores profundos, com símbolos estranhos nas paredes e caixas de aço enferrujadas. Em uma delas, a gravação focava em um símbolo do exército norte-americano e outro que ninguém reconheceu. O vídeo terminava com sons abafados e a lanterna caindo no chão. O exército brasileiro convocou uma força-tarefa secreta para investigar o que havia nas cavernas. Agentes do Serviço de Inteligência, batedores experientes e 2 veteranos da Guerra do Vietnã foram escolhidos. A missão seria discreta, sem alertar governos estrangeiros ou ONGs locais. Marco foi consultado e aceitou guiar a equipe sob uma condição: se entrarem, tem que terminar o que começarem. Durante o voo, Marco revelou detalhes do que chamou de Projeto Silêncio, um experimento de controle mental. Segundo ele, durante a guerra, cientistas testaram compostos neurológicos em soldados capturados. O objetivo era criar guerreiros, obedientes, insensíveis à dor e sem emoções, perfeitos para a guerra prolongada. O projeto foi abortado, ou assim todos pensaram. A equipe chegou à caverna e encontrou a entrada parcialmente selada com pedras novas. Havia sinais de movimentação recente, como pegadas e cinzas de fogueiras. Ao adentrar os túneis, os sensores começaram a falhar e as bússolas giravam sem controle. Marco guiava-os com segurança, como se ainda conhecesse cada curva do labirinto. Chegaram até um salão natural, onde caixas lacradas continham documentos, seringas antigas e frascos com líquidos desconhecidos. Uma das caixas tinha a inscrição US Army, Echo Unit 17, Classified. Mas o mais impactante foi a descoberta de cápsulas criogênicas escondidas entre as rochas. Em uma delas, o corpo de Rafael estava vivo, mas em coma profundo. Notícia chocou o comando militar. Rafael estava biologicamente vivo, mas com sinais cerebrais alterados. Seu coração batia devagar, mas constante, como se estivesse sob um tipo de hibernação. Os cientistas militares brasileiros analisaram o local e confirmaram que os equipamentos eram de tecnologia avançada. Mesmo com mais de 40 anos, estavam funcionando com precisão absurda. Marco disse que Rafael foi apenas ativado, como ele havia sido décadas atrás.
Confessou que também passou anos em estado semelhante, sendo reprogramado com informações e códigos. Ele não sabia ao certo o que implantaram em sua mente, mas sabia que não era o único. A possibilidade de existirem outros soldados como ele espalhados pelo mundo assustou os generais. O exército decidiu transportar Rafael em sigilo para uma base médica subterrânea. Durante o transporte, Marco teve um surto. Começou a gritar coordenadas e frases em vietnamita. Psiquiatras o sedaram, mas antes disso ele repetiu: "A segunda ativação já começou, e não podem pará-los." Com a ajuda da inteligência cibernética, foi revelado que as coordenadas gritadas por Marco batiam com bases militares desativadas no Vietnã. O medo de que outros soldados adormecidos estivessem sendo ativados causou pânico interno. O alto comando criou um protocolo chamado Operação Eclipse, com o objetivo de localizar e neutralizar qualquer ameaça do projeto original. Enquanto isso, Rafael começou a apresentar movimentos involuntários e pulsos elétricos em seu cérebro. Algo dentro dele estava despertando. E ninguém sabia o que aconteceria quando ele abrisse os olhos. Os médicos registraram que Rafael murmurava palavras em inglês e russo durante o sono induzido. Não sabia essas línguas antes da viagem, segundo sua ficha militar. Isso sugeria que, assim como Marco, ele havia sido exposto à programação cerebral avançada. O comando militar cogitou desligar as máquinas e interromper o processo, mas temiam perder um ativo valioso. Marco, ao acordar, pediu para ser deixado com Rafael sozinho por 10 minutos. Relutantes, os oficiais concordaram, mas instalaram câmeras escondidas na sala. Durante a conversa, Marco falou frases em códigos e colocou a mão no peito de Rafael. Rafael abriu os olhos por um segundo e sorriu. O sorriso de Rafael foi breve, mas assustador. Seus olhos tinham um brilho diferente, como se reconhecessem algo além do normal. Marco apenas disse: "Ele está pronto, e agora a escolha é de vocês." Após isso, desligou-se emocionalmente e parou de falar completamente. Os oficiais decidiram colocar ambos em quarentena máxima, sem acesso à comunicação externa. Relatórios chegaram ao presidente das Forças Armadas com alerta vermelho. Não era mais apenas uma questão de saúde ou resgate. Havia implicações geopolíticas profundas. O que começou como o retorno de um soldado perdido, agora ameaçava desenterrar segredos enterrados por décadas. Enquanto a tensão aumentava, uma mensagem criptografada foi interceptada por satélites brasileiros. Vinha da região da antiga base Echo Unit 17 e dizia apenas Fase 2, aguardando comando. Não havia remetente nem localização exata, mas o sinal era forte e insistente. O exército concluiu que não estavam lidando com um simples soldado perdido. Marco e Rafael eram apenas os primeiros, e outros estavam por vir. Com um dilema ético e militar diante deles, os generais reuniram-se para decidir os próximos passos. Desativar o projeto significaria esconder tudo, mas permitir que seguisse em frente poderia iniciar uma guerra invisível. No silêncio da base subterrânea, Rafael sentou-se pela primeira vez e falou: "Vocês estão atrasados." O silêncio, após a frase de Rafael, foi absoluto, como se o mundo tivesse parado por um instante. Os generais se entreolharam, surpresos com a lucidez e frieza do jovem soldado. Rafael levantou lentamente, sem expressar dor ou surpresa, como se estivesse de volta de um longo sono. Ele pediu papel e caneta e desenhou um mapa com precisão milimétrica. No centro do desenho, um símbolo desconhecido e a inscrição Base Capa Ativa. A inteligência comparou com arquivos antigos e descobriu. Era um centro experimental da Guerra Fria, desativado em 1974. Segundo Rafael, ela nunca foi desativada, apenas foi movida para outro nível. Estão todos lá, esperando.
E se vocês não forem, eles virão, disse ele com um tom gélido. O exército brasileiro, em contato com aliados americanos, iniciou uma investigação em conjunto. Descobriram que o Projeto Silêncio estava atrelado a uma divisão chamada Sombra Delta, especializada em implantes neuropsicológicos. Esses soldados, chamados informalmente de mortos-vivos, eram preparados para entrar em ação décadas após o fim do conflito. Programados para obedecer comandos específicos, só seriam ativados em caso de colapso internacional. Rafael e Marco foram 2 desses soldados. Testes de campo sem autorização oficial. O protocolo que agora parecia estar ativado era o Espiral Zero, previsto para guerras de aniquilação silenciosa. O pânico tomou conta dos bastidores militares. Se essas unidades despertassem em massa, poderiam eliminar alvos com precisão cirúrgica sem levantar suspeitas. O comando central ordenou a evacuação da base subterrânea onde Marco e Rafael estavam. Ambos seriam transportados para uma instalação no litoral, mais segura e isolada. Mas no meio da noite, as câmeras internas pararam de funcionar e alarmes foram silenciados. Quando os soldados chegaram à cela, Marco estava morto, com expressão de paz no rosto. Rafael, porém, havia sumido, deixando apenas a inscrição na parede. Início da fase 3. Satélites detectaram movimentações incomuns em uma antiga base vietnamita que estava inativa há décadas. Uma figura foi vista nas imagens térmicas, com a mesma estatura e marcha de Rafael. O exército agora precisava agir rápido, ou o mundo veria uma guerra nas sombras. Uma equipe internacional de forças especiais foi formada com soldados dos EMOA, Brasil, França e Japão. Missão: infiltrar-se na base identificada e impedir o despertar de outros soldados do projeto. O local era protegido por campos eletromagnéticos que bloqueavam drones e satélites. Teria que ser uma entrada por terra, noturna e silenciosa. O general responsável autorizou uso de armas EMP e antipsicológicas experimentais. Rafael era agora um fantasma armado com informações que nenhuma agência possuía. A elite foi enviada, batizada como Esquadrão Umbra. Ao chegarem, encontraram a base aberta, como se alguém esperasse por eles. Dentro da base, o silêncio era absoluto, como nas cavernas do Laos. Equipamentos antigos funcionavam, como se nunca tivessem sido desligados. Nas paredes, instruções de controle mental, gravações de vozes e imagens subliminares. Um a um, os soldados começaram a sentir tonturas, desorientação e perda de memória recente. Rafael surgia nos monitores da base, falando frases enigmáticas em diversas línguas. "Se vocês estão aqui, já perderam", dizia ele, enquanto a equipe avançava. Eles encontraram cápsulas, pelo menos 50, com soldados de diferentes nacionalidades. E os sinais vitais de todos estavam aumentando. Uma contagem regressiva começou nos painéis centrais da base. 12 horas para ativação total. O sargento brasileiro da equipe, Helena Vasconcelos, decidiu agir com impulso e destruiu o núcleo principal da base. A ação interrompeu o processo de ativação momentaneamente, mas disparou alarmes ocultos. O chão tremeu e portas de segurança começaram a se fechar uma a uma. A equipe ficou dividida, metade presa no laboratório, outra na sala de comunicação. Rafael apareceu diante deles, vestindo uniforme antigo, sem armas, apenas com um olhar vazio. Disse que não sentia ódio, apenas uma missão que nunca pôde concluir. "Vocês acham que são livres? Eu apenas lembro o que esqueceram", afirmou antes de desaparecer por um corredor. Do lado de fora, satélites captaram a ativação de 3 outras bases semelhantes, uma na Sibéria, outra no Alasca e uma em Angola. A conclusão era inevitável.
Rafael estava apenas iniciando uma cadeia global de reativação. Os governos tentaram negar a existência dos projetos, mas informações começaram a vazar para a imprensa. O mundo mergulhava em pânico diante da ameaça invisível de soldados perfeitos despertando. Helena, junto com os sobreviventes da missão, ativou o protocolo Omega, destruir tudo com drones kamikazes. Antes da explosão, ela deixou uma mensagem gravada: se não acabarmos com eles, eles acabarão conosco. A base foi destruída, mas o corpo de Rafael nunca foi encontrado. Relatórios inconclusivos indicavam fuga por túnel submarino desconhecido. De volta ao Brasil, o exército tentou abafar o caso, mas internautas espalharam as gravações de Rafael. Teorias conspiratórias surgiram. O projeto Silêncio foi apenas o início, diziam. Marco virou símbolo da verdade abafada. Sua história inspirou livros e investigações internacionais. Alguns militares exigiram a criação de um novo departamento só para ameaças dormindo em solo nacional. O nome de Rafael foi colocado em alerta vermelho da Interpol, mesmo sem provas concretas de seus crimes. Rumores diziam que ele havia sido visto em zonas de guerra na África e Europa Oriental. Onde havia caos, surgiam sinais de soldados sem identidade e com os mesmos comportamentos. O mundo não sabia mais se estava diante de guerra ou experimento. 40 anos depois da Guerra do Vietnã, um conflito invisível se espalhava entre nações. Não eram mais exércitos contra exércitos, mas sombras contra segredos. O projeto Silêncio provou que o maior perigo não é a bomba, mas a mente controlada. Veteranos que participaram da criação do projeto começaram a morrer misteriosamente. Documentos sumiram, arquivos inteiros foram acidentalmente deletados. Mas a verdade persistia nas memórias de poucos e nas ações de um homem. Rafael virou símbolo da vingança de soldados esquecidos pelo sistema. E, ao mesmo tempo, a prova viva de que certas guerras nunca terminam. Hoje, em uma floresta do Vietnã, um velho caminha com passos firmes e olhar distante. Turistas o veem todos os anos, chamando-o de lenda, um fantasma da guerra. Ele entra em cavernas, acende fogueiras, fala sozinho em códigos. Às vezes, deixa cartas em pedras com palavras como memória, despertar e missão não concluída. Alguns acreditam que é apenas um louco. Outros têm certeza que é Rafael. No fundo de uma gruta, uma cápsula metálica espera, coberta por musgo e silêncios. Dentro dela, uma tela ainda pisca lentamente com a frase: aguardando. Fase 4. A guerra acabou, mas a próxima já começou.